Obrigado, Sara. Obrigado pela oração. Muito bem, meus amigos. Seja bem-vinda, Mariane e Sabrina. Está chegando aí conosco. Ok, deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Bem, na última aula eu passei uma designação aqui que enquanto nós estivemos estudando o capítulo 3. Fábio, Oi? eu não sei se é só pra mim, mas o seu áudio tá muito baixo. Então, peraí. Deixa eu chegar mais Abaixo meu. perto aqui. Me avisa se melhorou. Eu trouxe o computador mais perto aqui de mim. Melhorou um pouquinho? Sim, melhorou. Tá bom. Me avisa se melhorou, se ficou melhor. Na última aula, eu passei essa designação aqui para a gente ponderar nessas perguntas enquanto a gente estava estudando esse capítulo 3 sobre o poder das ordenanças no processo de tornar-se a obediência solícita. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer algum comentário sobre essas perguntas ou sobre algo que foi significativo para você enquanto você estava estudando esse capítulo 3. Alguém gostaria de comentar algo sobre as perguntas ou sobre algo que você estudou nesse capítulo? Foi significativo para você? Dois juntos, vamos embora. Vamos começar então aqui, meus amigos. Pensa nessas perguntas, viu? No decorrer da aula e durante o seu estudo pessoal também. O que posso e devo fazer para receber mais plenamente na vida o poder da divindade? E o que estou aprendendo sobre o papel das ordenanças do sacerdócio no que se refere a vir a Cristo e ser aperfeiçoado nele? Queria perguntar para vocês, meus amigos, ah, você vai ao templo? Eu coloquei aqui uma imagem do templo, mas eu não queria deixar restrito apenas ao templo, tá bom? Mas quando você vai ao templo, ou quando você vai na igreja ao domingo, ou quando você participa de uma ordenança, o que você busca quando você vai nesses locais? Qual é a sua motivação para ir nesses locais? Geralmente, normalmente. Qual é a sua principal motivação? Poderia compartilhar? Quando você vai no templo, quando você vai na igreja no domingo, quando você participa de uma ordenança, o que você busca como sua principal motivação, Sabrina? Dá para me ouvir direito? Direito e esquerdo. Tá. É, levando em conta, né, tanto o templo como a igreja e tudo mais, eu vou para me aproximar mais do Pai Celestial. Né? Isso foi algo que a minha mãe sempre ensinou para mim, para minha irmã, né, que a gente não tinha que ir para a igreja por causa dos outros, por causa de amizade, tudo mais. Ok? Né? A gente tinha que ir com o pensamento de que a gente tá indo, se fosse para a igreja, né, tá indo para renovar os nossos convênios, né, tá indo para fazer a obra vicária dentro do templo, mas o foco principal era o Salvador, né, da gente estar indo para se aproximar mais dele. Ok, obrigado, Sabrina. Muito bom se aproximar do Salvador, né? E não ir por causa de ninguém. Isso é muito importante mesmo, né? Obrigado, Sabrina. Alguém mais quer compartilhar sua motivação ou o que você busca ao ir nesses locais? Ayara? Seu microfone está ligado, mas nós não estamos te ouvindo.
Pelo menos eu não estou ouvindo. Vocês podem usar o chat também, viu, amigos? Bem, pensem sobre isso, tá bom? Qual é a sua motivação? Ou o que você busca quando você vai nesses locais ou quando a gente participa de ordenanças? O Adebednar, nesse capítulo, ele ensina um pouquinho sobre qual deve ser a nossa motivação ou o que a gente deve buscar ao participar de ordenanças, tá bom? Mas só para a gente relembrar, o que, que são ordenanças? Deixa eu ver aqui. Mateus, você consegue ler para nós essa declaração aqui? Ordenanças. Rituais e cerimônias sagradas. As ordenanças consistem em ações de significado espiritual. Também pode ser a lei e os estatutos de Deus. Ok, então são rituais e cerimônias sagradas. Tem algumas fotos do templo aí, né? Tem alguns exemplos de ordenanças, como o batismo, o sacramento, a investidura, o selamento, tem ali ó, o altar, tem a bênção dos enfermos, enfim, né? Tem vários tipos de ordenanças. E Mateus, por que que o Senhor nos deu ordenanças? Na sua opinião? Para mim, as ordenanças, é a maneira que o Pai Celestial usa para que a gente consiga se tornar ainda mais semelhante com Jesus Cristo. Então, toda vez que a gente faz uma ordenança, a gente consegue se tornar ainda melhor com Ele, e isso faz com que a gente tenha uma ajuda divina. Não dependa apenas do nosso próprio esforço, apenas da nossa própria força ou da nossa capacidade. Os Ok. convênios, eles aumentam a nossa capacidade, porque a gente passa a ter a ajuda do Pai Celestial para ser melhores e para suportar as dificuldades e para realmente progredir aqui nessa vida. Então, sem as ordenanças, a gente não consegue fazer esses convênios com o Pai Celestial. E sem esses convênios, a gente não conseguiria retornar à presença dele. Obrigado, Matheus. Excelente. Eu gostei muito do que você falou, né? Por meio dessas ordenanças, a gente pode receber essa ajuda divina, né? E a gente pode se tornar, né? Alcançar nosso pleno potencial. Olha o que o Adebed ensina aqui. Vou acrescentar o que você falou. Deixa eu ver aqui. Mansara, você pode ler para nós? As ordenanças nos ajudam a aprender quem somos como filhos de Deus e a nos lembrar disso. Elas nos relembram também os nossos deveres e nossas responsabilidades espirituais. O Senhor nos deu as ordenanças para ajudar-nos a vir a Ele e a receber a vida eterna. Quando honramos as ordenanças, Ele nos fortalece. E o que que você poderia acrescentar aí para a gente, sabe? Além do que o Mateus já nos ensinou aí sobre o porquê que o Senhor nos deu ordenanças. Eu estava pensando aqui, enquanto ele estava falando, que particularmente eu também vejo o as ordenanças como uma oportunidade da gente aprender mais sobre o plano de salvação do Senhor. E é uma oportunidade da gente poder ver esse plano sendo posto em prática aqui na Terra, né, nos templos. Então a gente pode se Uhum. achegar a Ele e entender melhor o plano que Ele tem para nós. Maravilha. E na prática, né? E dentro desse plano que o Senhor tem para nós podemos lembrar que nós somos filhos dele e que de fato ele tem um plano perfeito para nós. Dentro desse plano de salvação, nós temos, como o Adalberto ensina aqui, nós temos alguns deveres, né? Responsabilidades. Viviane? Eu gostei muito da parte, né, que ele fala sobre as ordenanças nos ajudam a aprender quem somos como os filhos de Deus e a nos lembrar disso. Então, eu gosto muito de pensar que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é um evangelho de lembranças, né? Então, quando nós fazemos ordenanças, nós fazemos convênios, é uma das maneiras que o Senhor nos dá para que a gente possa lembrar que nós somos filhos dele, que ele vai estar ali conosco, de que nós não estamos sozinhos nessa jornada e que através dele nós podemos retornar à presença dele novamente. Então, eu gosto muito disso,
de nos lembrar quem nós somos e onde nós podemos chegar. Obrigado, Viviane. Wanda? Enquanto a irmã estava falando sobre o esquecimento, né? Aliás, sobre as lembranças, né? Eu lembrei que nós passamos pelo véu do esquecimento para chegar até aqui. Então, as ordenanças são esse lembrete constante do Senhor, de quem nós somos. Olha, não se esqueçam porque vocês estão aí, não esqueçam que vocês estão só por um tempo. Eu acredito que seja esse reforço, e tanto por isso que nós temos que tomar os sacramentos todas as semanas. Quando a gente faz a investidura, a gente tem um lembrete constante conosco do que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso real propósito, que é o de voltar ao Senhor. Então, quando ela falou sobre, quando todos eles falaram, né, sobre as ordenanças serem essas lembranças, eu pensei imediatamente em véu do esquecimento e que o Senhor está aqui o tempo todo nos ajudando a nos lembrar, né? E é tão necessário, né? Nesse mundo que nós vivemos, e às vezes as provações nos fazem esquecer, né? Os desafios da vida nos fazem esquecer de quem somos, do nosso potencial e de quem a gente precisa se tornar, né? Que a gente precisa se tornar. Obrigado pelos comentários. Sabe que o Aldebert, né, ele ensina que nas ordenanças também se manifesta o poder da divindade, né? O poder do Salvador Jesus Cristo, o poder de Deus se manifesta nas ordenanças. E eu gostaria de fazer uma pequena atividade de estudo, agora que a gente reforçou aqui um pouquinho sobre o propósito das ordenanças, relembramos um pouquinho, eu queria ver conosco como é que a gente já viu o poder da divindade se manifestar nas ordenanças. E para isso eu queria fazer uma pequena atividade de estudo conosco agora, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Olha só. Aqui tem 4 blocos de escritura que ensina algumas ordenanças, tá bom? Eu vou compartilhar elas aqui no chat também. Deixa eu compartilhar elas agora aqui, para facilitar. Eu compartilhei a de Mosias. Vou compartilhar aqui a de Moroni. Enquanto isso, vocês já podem ir vendo a pergunta aí que vocês vão ter que ponderar ao estudar as escrituras relacionadas à ordenança, tá? E tem 2 de doutrina e convênios. Eu vou pedir para vocês escolherem, eu vou dar um tempinho para vocês escolherem uma dessas escrituras que está relacionada a uma ordenança da igreja. E ao estudar essa escritura, eu queria que você pensasse nessas 2 perguntas, tá bom? Ao estudar sobre essa ordenança, pondere o que você aprende com ela sobre o Salvador Jesus Cristo. E depois, quando você viu o poder do Senhor se manifestar em sua vida ou na vida de alguém ao participar dessa ordenança. Tá bom? Então, eu vou dar um tempinho. Você escolhe um bloco, pondera nessas perguntas e depois eu queria ouvir alguns comentários de vocês sobre isso.
gostaria de compartilhar aí sua escritura e sua resposta aí para essas perguntas. Sara? Eu escolhi essa escritura que está lá em Moroni 4:3, que fala sobre a ordenança do sacramento, né? Ok. E eu fiquei pensando sobre como é um privilégio a gente poder realizar, ou melhor dizendo, ser parte, né, dessas ordenanças de forma periódica, porque a gente tem um momento que é muito especial e ele é constante, felizmente, para poder relembrar o sacrifício do Salvador. Então, geralmente, eu acho que nesse momento todo mundo pensa em algo específico, faz uma oração. Eu geralmente penso sobre como foi aquele período, como foi aquela semana, o que eu talvez tenha feito certo, o que eu gostaria de ter feito melhor. Em alguns momentos também é um momento que eu, né, eu busco o arrependimento de alguma forma, então penso bastante sobre o sacrifício do Salvador. E como é um privilégio a gente poder é, realmente vivenciar essa ordenança de forma constante, né? Então a gente pensa por que o Senhor determinou que a gente fizesse com constância essa ordenança, então ele sabe que tem uma razão para isso. E eu realmente sei que a ordenança do sacramento é um momento que o Senhor ele prepara para que a gente possa ter com ele e realmente relembrar o seu sacrifício para que a expiação dele possa ter mais efeito na nossa vida também, de modo que a gente possa constantemente estar realmente refletindo sobre aquilo. Obrigado, Sara. Obrigado por compartilhar. Mayra, gostaria de compartilhar a sua, Viviane? Depois a banda. Eu escolhi a escritura de Doutrina e Convênios, 88, 119 ao 120, né, que fala sobre as ordenanças do templo e o templo em si. Eu escolhi porque eu tenho um carinho muito especial pelo templo. Ao estudar, eu pude ver o quanto o Pai Celestial, o quanto Salvador Jesus Cristo, ele se preocupa conosco, do quanto ele faz tudo o que for possível para que a gente possa nos aproximar dele. E no templo é onde a gente consegue sentir o Pai Celestial e o Salvador Jesus Cristo ainda mais próximo. E eu tenho muito isso comigo todas as vezes que estou na sala celestial. É uma sensação de que não querer sair mais de lá. De realmente pensar, ai, como eu queria morar aqui. Mas ao refletir um pouco sobre isso, eu pude perceber que é assim que o Pai Celestial ele quer que a gente se sente, né? Com esse desejo de querer morar no templo, porque com esse desejo de querer morar no templo, vamos realmente nos esforçar para um dia voltar à presença dele. E então eu gosto muito disso. Realmente, o templo é uma maneira que o Pai Celestial tem de dizer que ele ainda está mais perto do que nós possamos imaginar. Que ele está segurando em nossas mãos e que ainda existe um lugar de paz em um mundo tão cheio de coisas que fazem com que tiram essa paz da gente, sabe? Mas é basicamente isso. É tudo isso. Obrigado. Obrigado por compartilhar, Viviane, suas ponderações. Muito bom. Wanda? Nossa, obrigada, irmã. De verdade, me fez aqui lembrar das sensações que eu tive também ao estar no templo. E foi exatamente esse sentimento do uma visualização do que seria o reino celestial e desejar estar lá com
com mais ênfase do que só ouvir falar. Então o templo é essa amostra, né? Que faz a gente desejar realmente voltar a viver com o Pai Celestial. Eu escolhi Mosias do 8 ao 10, que vai falar sobre o batismo. E algo que é interessante, porque a Bíblia pouco fala do batismo em si, da ordenança, né? Enquanto o livro de Mórmon ele traz muito mais ênfase para essa ordenança. E essa escritura em especial fala para a gente exatamente o que se espera de nós após sermos batizados. O que a gente pode fazer? Será que é só ser batizado e esperar? E aqui essa escritura deixa bem claro que não, né? Nós, ao nos batizarmos, nós aceitamos uma responsabilidade também muito grande e passamos a ser chamados de rebanho do Senhor, né? Fazer parte do rebanho de Deus, ser parte de seu povo, e isso traz esse sentimento também de maior proximidade com o Salvador Jesus Cristo, maior proximidade com o Pai Celestial, porque aqui a gente deu um passo para entrar na vida eterna. E que sem esse passo, como o próprio Salvador já deixou claro, né, não seria possível. Então eu gosto muito dessa escritura e de dizer também o que nós podemos fazer aqui nessa terra, enquanto nós estamos nesse caminho, nessa espera, de chorar com os que choram, consolar os que necessitam de consolo e servir de testemunha de Deus em todos os momentos, em todos os lugares e em todas as coisas. Até que a gente se encontre com ele de novo. Eu acho que é isso. Excelente, todos os exemplos, né? Vocês trouxeram aí pensamentos de ordenanças diferentes e todas elas nos ensinam, todas elas lembram o Salvador Jesus Cristo. Todas elas podem provocar um impacto na nossa vida. Em todas elas nós podemos sentir o poder dele na nossa vida. Em cada ordenança nós podemos sentir o poder dele transformar a nossa vida. Se nós participarmos delas dignamente e da maneira correta, com a visão correta, né, do que essas ordenanças podem fazer por nós. Inclusive o Ade Bednar, ele, para fechar esse assunto, ele compartilhou uma declaração interessante sobre isso aqui, que eu queria compartilhar conosco. Deixa eu ver aqui. Viviane, você pode ler para nós? Posso sim. Não vamos ao templo para nos esconder ou para escapar dos males do mundo. Na verdade, vamos ao templo para vencermos o mal do mundo. Ao convidarmos o poder da divindade para a nossa vida, recebendo as ordenanças do sacerdócio e fazendo e guardando convênios sagrados, somos abençoados com uma força que excede a nossa própria força para superarmos as tentações e os desafios da mortalidade e para fazermos o bem e nos tornarmos bons. Obrigado. Então, olha só, né? Às vezes as pessoas, a gente vai no templo, né? Buscando escapar, né? Buscar um pouquinho de paz, né? De fugir. E é bom ir também por esse motivo. Mas olha essa visão que ele trouxe, né? Vamos ao templo para vencer o mal do mundo, né? Para convidar o poder da divindade para nossa vida. E fazendo isso, né? Fazendo e guardando os convênios sagrados do templo, somos abençoados com força que excede a nossa própria força para superar tentações, desafios da mortalidade e fazer o bem e nos tornarmos bons. Testifico disso, queridos amigos. Testifico que fazemos isso, o templo pode fazer isso por nós. As ordenanças do templo podem fazer isso por nós. E eu queria fazer um convite para nós sobre isso, né? Queria reservar um tempinho aqui. Opa! Deixa eu ver aqui. Olha, vocês estão me ouvindo aí? Vocês me ouvem? Som. Sim, dá para estamos ouvir. ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Opa! Olha a técnica aqui. Só um minutinho.
E o senhor ainda está simbolicamente bem na. É fake atrás ou o senhor está realmente aí na recepção do templo? Desde a aula É um, passada que eu ia comentar sobre. é um símbolo, é um símbolo. Ah, É um tá, símbolo. ok. Peraí que as forças do mundo invisível se manifestaram aqui e a tela do computador ficou preta aqui do nada. Agora voltou. Pronto, voltou. Eu queria fazer esse convite aqui para nós. Não sei se vocês conseguem ver. Estou conseguindo ver minha tela aí? Conseguem ver? A tela que eu estou compartilhando. Sim, tá tudo normal aqui. Tá bom. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. O que farei para ir a Cristo e ser aperfeiçoado nele por meio das ordenanças do sacerdócio? Tá bom? Pensem sobre isso. O que podemos fazer para ir a Cristo e ser aperfeiçoado nele por meio das ordenanças? Aqui tem o templo, né, que está muito próximo de alguns de nós. Tem o sacramento, que também está próximo de alguns de nós. Ou ordenança, né? Ordenança mais acessível a nós. O que a gente pode fazer para ir a Cristo e ser aperfeiçoado nele por meio das ordenanças? Tá bom? Ia deixar esse convite para a gente pensar sobre isso. Ainda nesse capítulo, o Elder Bednar ele fala sobre um outro assunto importante, né, que está relacionado a ordenanças, porque quando a gente participa de uma ordenança, ela está relacionada a convênios, e os convênios eles estão relacionados à obediência a mandamentos. E ele fala sobre esse tipo de obediência aqui, obediência solícita. E quando vocês ouvem esse termo, obediência solícita, o que significa esse tipo de obediência para vocês? Na sua opinião? Ou se você estudou esse capítulo, né, conseguiu estudar, o que Odebed ensina que é esse tipo de obediência solícita? Alguma ideia? A gente sabe o que é obediência, né? Mas o que significa obediência solícita? É, eu acredito que seja, eu não sei se está certo, mas é quando alguém pede algo específico, eu acho, para que tu possa cumprir algo específico. Hum, É quando alguém obedeceu uma ordem específica, seria isso, Viviane? Sim, eu acredito que seja isso. Ok, ok, obrigado. Muito bem, muito bem. Alguém mais tem algum pensamento sobre isso? Vamos reforçar juntos aqui, vamos relembrar. Vamos ver uma escritora aqui em Doutrina e Convênios, que vai servir de pano de fundo sobre esse assunto. A Yara, você consegue ler para nós? Não sei se a Yara Consigo. consegue. Estão me escutando? Agora sim. Tá. Outra vez vos digo: escutai e dai ouvidos, e obedecei à lei que vos darei. Isso aí foi o Senhor dizendo para os eldres lá na época da restauração. Então, Ayara, ajuda a gente aí. O que o Senhor pede que a gente faça em preparação para poder obedecer a Ele? E nós escutemos ele. Opa, então ele pede que a gente possa escutar e dar ouvidos, né? Ele fala duas Isso. coisas, né? Escutar e dar ouvidos. Agora a pergunta dos milhões para a Yara e para os demais. O que significa isso? Escutar e dar ouvidos. Parece a mesma coisa, né? Mas o que significa isso na opinião de vocês? Escutar e dar ouvidos. E dar ouvidos. São coisas parecidas, mas totalmente diferentes. Escutar, qualquer Hum, um escuta, né? Qualquer um hum, pode escutar as coisas. Mas quando a gente realmente dá ouvidos, no caso, o dar ouvidos aí é prestar atenção realmente no que está. opa! Olha só.
Isso aí é demais, viu? Vou te contar. É, Yara. Olha o que o Adebedna ensina aqui. Eu vou pedir pro Matheus ler pra gente. Olha o que o Adebedna ensina aqui sobre isso. Consegue ler, Matheus? Matheus me Consigo. escuta? Observe como a palavra obedecer se relaciona com escutar e com dar ouvidos. Escutar é o processo de prestar atenção, e dar ouvidos conota aplicar a mente ao que é ouvido. A obediência, então, resulta de escutar a palavra de Deus, ponderá-la e estudá-la em nossa mente. Qual é o processo então aí, Matheus? Para que eu possa desenvolver essa obediência solícita? Escutar a palavra, ponderar e estudá-la em nossa mente. E qual é o desafio que a gente encontra para fazer isso hoje, na opinião de vocês? Um dos desafios, na minha opinião, é que hoje a gente vive num mundo muito acelerado. Ok. Então a gente está acostumado com uma dopamina fácil, digamos assim. E, e a nossa mente ela acaba não valorizando mais o processo de ponderar e realmente estudar o que a gente aprende, o que a gente ouve, é o que nos é ensinado. Então, por exemplo, a conferência a gente teve domingo, né? Sim. Mas será que depois da conferência eu realmente sentei e ponderei sobre as coisas que foram ensinadas e os ensinamentos que foram dados pelos profetas e apóstolos, ou eu só assisti a conferência, terminou e eu já não peguei mais e daqui a 6 meses eu vou lá e escuto de novo, né? Então, Legal. se eu não faço isso, eu não vou conseguir obedecer porque eu não sei a que eu vou precisar obedecer, né? E nem vou ter força suficiente para obedecer. Obrigado, Matheus. Excelente exemplo. Às vezes a gente na igreja, a gente é muito bom para escutar, né? A gente até presta atenção em algumas coisas, mas a gente tem dificuldade em dar ouvidos, em ponderar as coisas na mente, né? E buscar esse entendimento na mente e buscar entender o espírito depois, né? Que é o processo de revelação. E isso requer um pouco de esforço, né? E precisa pagar um preço para isso. E aí depois que ele fala que a gente vai ter essa obediência, né? E ainda mais, ele ensina que tem níveis de obediência. Além de ensinar desse processo de obediência, aqui ele ensina níveis de obediência. Olha o que ele ensina aqui sobre isso. Ah, Sara, você pode ler para nós? Posso Sara, me sim. escuta? Opa. A obediência se efetua em inúmeros níveis diferentes. O elder Bruce McConkie explicou-nos. A obediência é a primeira lei nos céus, a pedra de esquina sobre a qual se edificam a retidão e o progresso. É formada pela observância à lei divina, em conformidade com a mente e a vontade da Trindade, em total sujeição a Deus e a seus mandamentos. Observem como o elder McConkie inclui elementos como observância, conformidade e sujeição ou submissão em sua descrição de obediência. Cada um desses três elementos pode ser considerado um nível progressivo de obediência. Tem um nível de observância à lei, tem um nível de conformidade com a mente e tem um outro nível de total sujeição a Deus. E é um nível progressivo de obediência, como ele ensina ali, né? E aí, amigos, eu queria propor uma pequena atividade agora de um teste de julgamento nosso aqui, tá bom? Porque ele faz algumas comparações quando ele ensina isso. Aqui em cima tá os níveis, ó, de observância, obediência por observância, obediência por conformidade, obediência por sujeição ou submissão. E aqui tem algumas comparações, ó. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu queria que vocês dessem uma estudada nessas comparações e depois eu queria, ó, que você escolhesse, olha no chat aí, ó,
Escolha uma dessas comparações e tente identificar em qual nível de obediência ela se encaixa. Se essa comparação é uma obediência de observância, de conformidade ou de sujeição. E eu queria que você pensasse em um exemplo da vida real que está relacionado a ela. Deu para entender aí o que é para fazer? Todo mundo entendeu? Sim, sim? Sim, sim. Beleza. Beleza, Wanda. Vou entender o silêncio dos demais como um sim também. Vou dar um tempinho rapidinho para vocês fazerem isso. Dê uma lida. Escolha uma dessas comparações. Tenta identificar qual é esse nível de obediência, na opinião de vocês. E pensa num exemplo da vida real que se encaixa nessa comparação. Você terminar, você já pode compartilhar. Se você tiver a sua já. Posso compartilhar já? Pode, pode. Na missão, eu li um livro de um dos presidentes e eu nunca esqueci das coisas que ele falou ali no trecho que mais me chamou a atenção, que ele disse que Deus desejava que nós quiséssemos voltar a Ele, que Ele não queria só que a gente, eu quero voltar para o céu porque é bom, ou então porque, nossa, é o melhor, com certeza, quem não quer, né? Mas não era isso, Ele queria que nós o amássemos tanto a ponto de querer estar lá por Ele. E assim, isso foi uma das coisas que eu acho que mais me emocionou em relação ao amor de Deus por nós. Ele também quer que nós o amemos tão sinceramente e desejemos voltar para Ele, não porque é bom, não porque é o melhor, mas porque realmente nós o amamos. E a sujeição ou submissão me levou a este trecho. É muito bom obedecer por uma questão de dever, mas mais importante, mais desafiador espiritualmente é obedecer por uma questão de amor. Eu acho que quando a gente se sujeita e se submete à vontade de Deus, que nos ama mais do que tudo, aí sim é uma questão de amor, porque eu sei que Ele vai me guiar para o melhor, exatamente porque Ele me ama mais do que tudo. Ok. Poxa, obrigado, Wanda. Talvez então obedecer por uma questão de dever seria uma obediência por observância, mas obedecer por uma questão de amor seria uma questão de sujeição e submissão. Obrigado, Wanda. Matheus? Um dos desafios que eu enfrento no meu chamado é de conseguir ensinar os homens o porquê eles devem fazer certas coisas, né? De participar de projetos de serviço, de guardar certos mandamentos, de se preparar para entrar no templo. E isso é um desafio porque muitas das vezes a gente sempre busca fazer algo, só busca fazer algo se aquilo for nos beneficiar de alguma forma, né? Então, vocês devem guardar os mandamentos porque vocês vão ser mais felizes ou sua família vai ser mais feliz e vocês vão conseguir ter uma família eterna. Ou vocês devem fazer a limpeza da capela porque é o que o Pai Celestial quer que vocês façam e vocês vão ser abençoados por isso. Então, de certa forma, a gente sempre busca receber algo em troca daquilo que a gente vai fazer, né? Seja guardar um mandamento ou seja obedecer a alguma orientação que a gente recebe dos nossos líderes. Mas algo que está me fazendo realmente aprender e olhar com um olhar diferente para as coisas do Senhor é que todas as coisas elas se resumem a servir às outras pessoas, né? Então, acho que é o segundo.
Uma coisa é obedecer para qualificar-se e receber bênçãos. Outra coisa bem diferente é obedecer com preparação para dar e para servir mais eficazmente. Quando eu casei, eu tinha o desejo de ter sucesso na minha profissão, de ter dinheiro, de ter uma casa, de dar um conforto à minha família. E eu sempre pensei nessa forma, olhando para mim e para o que eu queria, né? Mas depois de fazer um módulo da BIU, eu aprendi algo que realmente faz todo sentido e acredito que tem me guiado na busca pela minha autossuficiência, que na BIU eles enfatizam bastante que a gente deve buscar a autossuficiência para que a gente consiga servir melhor as pessoas, né? Então, o motivo da igreja incentivar a gente a ser autossuficiente não é porque ela quer que a gente seja rico para beneficiar nós mesmos, né? Mas para que a gente consiga realmente ter uma liberdade maior para ajudar as outras pessoas. E isso também pode ser aplicado a todas as outras coisas, né? Limpar a limpeza, ministrar, ir ao domingo para a igreja, fazer e guardar convênios, todas essas coisas vão nos qualificar para ajudar. Deve, na verdade, né? Se isso não faz com que eu sirva mais ou ame mais, tem algo que eu preciso refletir e compreender melhor sobre as ordenanças e sobre os convênios. Obrigado, Matheus. Excelente exemplo. Viviane? Viviane, gostaria de compartilhar algo? Sim, eu tava falando e o microfone estava desligado. Eu tinha escolhido o terceiro, né? Você já tinha Opa, falado sobre. deixa eu compartilhar aqui de novo. Sim. Agora. Perfeito, eu escolhi o terceiro. E essa parte de é muito bom obedecer por uma questão de dever, ou seja, observância, mas mais importante, mais desafiador espiritualmente é obedecer por uma questão de amor, sujeição ou submissão. Eu gostei muito dessa parte porque isso me lembrou de um discurso, eu não vou lembrar quem agora, mas ele fala muito sobre não tratar as coisas do Senhor como mais uma, como se fosse uma lista de compras, sabe? Ah, eu fiz a oração hoje e vou lá e marco por uma obrigação, mas sim por amor. Uhum. Então, eu gostei muito disso porque isso me fez lembrar disso, de que tem que ser o meu amor por ele é o meu porquê. Então, a gente precisa lembrar disso, né? Por isso eu faço o que eu faço porque eu amo. À medida que nós passamos a pensar, à medida que nós começamos a pensar dessa forma, nós paramos de fazer as coisas somente por uma obrigação ou por medo de não receber tal coisa, mas simplesmente porque um dia nós queremos voltar à presença do Pai Celestial novamente. E as coisas do Senhor não é uma lista de tarefas e que no final do dia a gente vai marcar como, ah, eu consegui fazer, mas simplesmente isso vai nos ajudar a nos tornar pessoas melhores, a nos tornar mais semelhantes ao Salvador Jesus Cristo. Exatamente, poxa, obrigado. E sabe, amigos, é bem interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque a ideia é que a gente possa se avaliar, né? Como é que tem sido a nossa motivação? Por que a gente tem obedecido a Deus? A gente tem obedecido a Ele por observância, por conformidade, ou por sujeição ou submissão? Que eu posso aumentar o meu nível de obediência a Ele? Nós podemos aumentar o nosso nível de obediência, né, a Ele por meio da expiação de Jesus Cristo, entregando nosso coração a Ele. Viviane? Só rapidinho algo que eu lembrei, no Sim. filme, quando a gente assiste o filme de Joseph, tem uma parte em que eles estão falando sobre temor ao Senhor. E eu gosto muito de uma frase que o pai de Joseph ele fala para o líder religioso, né? Ele fala: hoje em dia
as pessoas estão ensinando outras pessoas a temer mais o Senhor e confiar menos. E eu sempre levo essa frase comigo porque o Senhor ele não quer que nós obedecemos por medo. Ele não quer que nós tenhamos medo. Ele quer que nós obedecemos porque nós o amamos. Ele quer que nós Não, confiemos nele, né? Ronaldo Barbosa. Por isso ele nos deu um mandamento. Então eu tenho muito isso. Não obedecer por medo, mas obedecer por amor. O Adebed, né, ele compartilha uma escritura que está lá em Filipenses, né, que Paulo ensinou que a gente tem que operar a nossa salvação, né, e com temor e tremor, porque Deus é que opera em nós o querer segundo a sua vontade. E sabe, quando ele fala de operar nossa salvação, ele está dizendo que a gente tem que escolher, fazer uma escolha nossa e permitir que o Senhor molde o nosso coração por meio da sua expiação. Aí sim a gente pode aumentar o nosso nível de obediência, né? Até chegar no ponto de ser essa obediência solícita, a obediência submissa à vontade dele. Quando ele tiver todo o nosso coração, aí a gente vai obedecer a ele da maneira certa, pelo motivo certo, de todo o coração e com amor. Eu testifico dessas coisas, queridos amigos. Eu testifico que Jesus Cristo é o nosso maior exemplo disso. Eu testifico que, por meio das ordenanças, nós podemos desenvolver esse tipo de obediência solícita, né? Nós podemos receber o poder para desenvolver esse tipo de obediência na nossa vida. O meu convite é que possamos participar das ordenanças. Elas vão nos ajudar a nos tornar, a desenvolver mais obediência, esse tipo de obediência na nossa vida. Elas vão nos ajudar a ter o caráter de Jesus Cristo. E até que um dia nós possamos nos tornar como Ele é. Então, deixo esse testemunho e esse convite a todos nós e agradeço pela participação e a presença de vocês aqui hoje, meus amigos. Compartilho isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela presença e participação